Fala, meus jovens, tudo bem? Uma ótima semana aí para todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Spoilers da Vida, dessa quarta temporada. E se você ainda não está acompanhando a gente, fica aqui mais uma vez o convite para favoritar e adicionar o seu agregador de podcast para receber toda semana um conteúdo novo sobre liderança, inteligência emocional, comunicação, tecnologia e muito mais. E nesse 19º episódio eu vou falar um pouco sobre como a corrente tem a força do seu elo mais fraco, e aí no contexto de trabalho, é claro. E apesar dessa frase ser muito clichê, nem sempre ela é verdade. Mas no contexto de times, a gente precisa ter uma grande atenção em como a gente está desenvolvendo a cultura desse time, né? É muito comum que empresas e líderes eles busquem formar times de alta performance, mas sem ter uma visão clara exatamente do que é um time de alta performance, né? Se você perguntar aí para 10 pessoas, é provável que tenha 10 respostas diferentes. Então, tentando compilar no senso comum, um time de alta performance é um time capaz de realizar entregas de qualidade, com valor, dentro do prazo, atendendo ou até superando as expectativas dos seus contratantes. E quando eu falo contratantes, aqui eu me refiro à área ou pessoa que pediu o produto ou serviço que está sendo desenvolvido. Faz sentido? Acredito que você deve estar pensando aí que para que haja um time assim, você precisa de pessoas experientes, que saibam colaborar entre si, comunicar bem, que sejam rápidas e autodidatas, isso entre outras habilidades, é claro. E você está certo, realmente essas são algumas características que são desenvolvidas nos membros de times de alta performance. Imagina que você está, por exemplo, desenvolvendo um projeto com um time de 6 pessoas e 2 dessas pessoas não contribuem tanto. Elas não conseguem ali cumprir o prazo ou elas não têm tanta experiência. Será que você está com um time de alta performance? Ou você acha que você está aquém do que poderia entregar? E aqui, eu acho que está claro como o elo mais fraco pode influenciar na força da corrente, ou no caso aqui, na força do time. Ah, Bruno, beleza, resolvido então, é só formar um time com pessoas sêniores, experientes, que possam trabalhar e ter aí as habilidades necessárias para que esse time tenha a sua fluidez ali, né? Consiga trabalhar de forma ágil, de forma madura, eventualmente com maturidade técnica comportamental, não é? É óbvio, é isso. E é isso, é exatamente isso. É isso que a maioria das empresas faz quando ela quer formar um time de alta performance. Mas será que isso é o suficiente? Será que isso é sustentável? E aqui eu vou dar a minha resposta. Eu acho que não. Apesar de você ter um time de alta performance, naquele momento, um time de alta performance, ele não é um time que para de se desenvolver. Não adianta você contratar pessoas altamente eficientes naquele momento, com o tempo, com os conhecimentos, com as práticas, com métodos que são validados, que podem ajudar ali naquele momento, naquele projeto ou na criação daquele serviço, porque com o tempo, esses conhecimentos eles vão ficar obsoletos. E se eles não pararem em algum momento para se desenvolver, para manter o conhecimento, esse time de alta performance vai acabar perdendo sua característica. E às vezes o elo que hoje em dia é visto como o elo mais forte, amanhã pode ser visto como o elo mais fraco. E além disso, vamos pensar um pouquinho aqui de forma racional e razoável sobre esse time. Ter um time somente com pessoas mais experientes, mais sêniores, é ótimo, mas traz várias questões. Será que o custo desse time é um custo viável? Será que a gente não vai ter aí disputas de ego para ver quem é o mais sênior? Os egos muitas vezes eles acabam impactando no trabalho e principalmente nesse time de alta performance. E como diz aquela célebre frase, né? Isso é raro, mas acontece sempre. Pô, agora complicou, né? Então, como é que a gente consegue fazer para desenvolver um time de alta performance com toda essa problemática, né? A gente não pode ter só sênior, a gente tem que tomar cuidado com o ego. É que eu vou trazer a minha definição do que eu acho que é um time de alta performance. E você vai ver que ela tem algumas questões similares, mas também tem algumas nuances um pouquinho diferentes do que eu falei anteriormente. Para mim, um time de alta performance, ele é um time formado por pessoas que têm interesse em trabalhar juntas, que elas têm aquele apetite por aprendizado, elas estão ali buscando sempre seu desenvolvimento, que elas estão dispostas a colaborar entre si, com aquele olhar de entrega de time e não de entrega individual, que elas se comunicam muito bem, de forma clara, transparente, sem medo de ser julgadas, né? E mantendo, obviamente, dentro dessa comunicação, o respeito mútuo, que elas são capazes de manter o foco no objetivo, no que elas têm ali para entregar e no valor que aquele time tem. Repara que eu não entro no mérito de idade, de experiência, de senioridade, e isso tem uma razão clara. Para mim, o time de alta performance, ele não pode ser contratado. Ele tem que ser desenvolvido através da vivência junta. Então imagina, por exemplo, que você pega aí os 11 melhores jogadores de futebol do mundo
cada um na sua posição. Será que eles vão ser o melhor time? Ou será que eles vão ser os mais performáticos, sem saber como jogar de forma entrosada? Eu acho que não, né? Eu acho que eles vão levar um tempo para conseguir se adaptar e começar a ter mais fluidez. E isso você pode ter com um time que não necessariamente tem os melhores jogadores do mundo. Isso você pode ter com um time mais equilibrado. O importante é que eles consigam trabalhar junto. E esse time de alta performance, ele não nasce da noite para o dia, ele é construído. E principalmente ele precisa ser mantido, ou seja, alta performance, para mim, é um status temporário, que precisa ser renovado, vou dizer ad eterno, né? Para sempre. Porque o mundo muda, as tecnologias mudam, as metodologias mudam, as pessoas do time mudam, tem tantas variáveis que podem ofender essa alta performance que a gente precisa estar o tempo todo reconstruindo ela. Mas e naquele caso que eu falei lá no início, que tinha 2 pessoas que não estavam entregando bem? Será que não continuaria tendo problema? É claro que continua sendo um problema. E esse problema precisa ser trabalhado. Mas lembra que eu falei na minha definição de time de alta performance? É um time que tem um olhar de entrega de time e não entrega individual. Então, mesmo no caso onde tem aí os elos mais fracos, quando a gente tem o olhar do todo, a gente acaba se complementando, a gente acaba se fortalecendo ao longo do tempo. Porque esses elos, eventualmente, eles podem ser fracos em primeiro momento, mas com a colaboração, com o desenvolvimento, com feedback, com comunicação aberta, eles vão acabar se desenvolvendo cada vez mais. E então, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. É isso, esse é o conceito aqui. Pô, legal, Bruno, mas e aí, como é que eu consigo desenvolver e, como você falou, manter esse time de alta performance? Olha, para mim o primeiro ponto é saber que você vai precisar desenvolver uma cultura, né, um comportamento diferente. Isso não tem nada a ver com a parte técnica, metodológica, funcional, é puramente comportamental. O primeiro ponto que eu costumo trabalhar é esse senso de colaboração, e para isso a gente precisa criar um ambiente seguro, onde as pessoas se respeitem, elas tenham empatia uma pelas outras, ou seja, elas conheçam as outras, elas saibam das dores das outras, elas entendam também quais são suas habilidades, suas limitações. Isso vem com o tempo, com a interação, não tem outro jeito. Elas precisam se conhecer e perceber que elas podem ali se abrir e ser elas mesmas sem usar máscara. Além disso, essa comunicação clara e aberta, mantendo aí também o respeito, a ausência de julgamento, de forma bem honesta e compartilhando, tendo abertura, né, para compartilhar suas ideias, suas opiniões, sem medo, isso ajuda a fortalecer esse ambiente e a dar clareza de todos quando a gente tem algum ponto que precisa ser levantado, quando a gente tem algum problema, alguma comunicação que precisa andar ali de forma horizontal. Não tem segredo nesse ambiente. Um erro ele não precisa ser escondido. E um pedido de ajuda também não precisa ser suprimido. As pessoas vão pedir ajuda, as pessoas vão levar os seus erros e as coisas vão se resolver. Porque é um time de alta performance, ele pensa em solução. Ele não vai ficar ali ruminando o problema. O terceiro e o quarto ponto, eles estão muito alinhados, tá? Cada membro do time tem que ter uma visão, sem dúvidas, sobre o propósito do time, sobre os objetivos, as metas que devem ser alcançadas, e discutir, obviamente, com o time, como é que eles podem atingir esse objetivo. E aqui tem um diferencial muito grande que ajuda a desenvolver o time. Não é dizer como eles devem atingir o objetivo. Você vai dizer o quê, mas desde que eles tomem suas decisões. Ah, Bruno, mas eu posso ter restrições. Sim, restrições podem ter. Você passa sua restrição lá, orçamentária, tecnológica, de prazo, coloca isso para o time, mas deixa que eles decidam a solução. E depois disso, o quarto item, é claro, é o foco nos resultados. Não importa se existem dificuldades, impedimentos, problemas, isso vai acontecer, é fato. O foco deles tem que estar no resultado final, desenvolvendo aí a resiliência para lidar com todas essas problemáticas, esses intempéries que fazem parte do nosso dia a dia. E eu já posso dizer, vai acontecer no meio do caminho. Se você tiver um time preparado, os problemas eles vão ser vistos apenas como uma coisa normal, que eles vão lidar e vai passar. E a vida é assim. E definir com eles esse resultado de sucesso, o que representa sucesso, e avaliar ao final de cada ciclo para que eles consigam medir, melhorar os seus resultados, é super importante. Aproveitando esse tema, eu trago aqui o último ponto, que eu acredito que seja até um dos mais importantes, que é o feedback. Manter o feedback constante, e aí do time, individual, dos próprios resultados, fazendo aí
retrospectivas e discussões sobre o que pode ser melhorado, deixando que todos participem, todos compartilhem a sua ideia, ajuda demais na construção de um senso de time, principalmente de um time que a gente quer que esteja ali em alta performance. Lembra que eu falei que o time de alta performance ele precisa ser sustentável, ele precisa ser mantido? O feedback é a engrenagem que permite perceber e ajustar o rumo sempre que tem alguma coisa que está ali comprometendo a performance desse time. Então essas foram as dicas de hoje, falando um pouquinho aí sobre o time de alta performance. Na minha visão, tá? É um time obviamente de resultado, mas o resultado é só uma consequência do comportamental que é trabalhado dentro desse time. Comportamental, comunicação, empatia, visão, foco, propósito, tudo isso representa um time de alta performance e obviamente, como eu falei, um time de alta performance para mim é um status, isso pode mudar de uma hora para outra, por isso que tem que ser perene, tem que ser sustentável, tem que ser mantido, tem que ter retroalimentação através de feedback para que o time consiga evoluir. E eu espero que vocês tenham gostado, esse foi o tema de hoje, a gente se vê segunda que vem, se gostou, curte, compartilha esse conteúdo e a gente se vê até semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.